E hoje nós vamos falar de um tema simplesmente fantástico. Vamos falar de Saganis, os seres artificiais. Saganis, os seres artificiais. Este programa é muito importante, pois vai permitir fazer com que você possa entender o mistério do aparecimento de humanoides, ou de seres que têm características humanas semelhantes ao homem, e sempre relacionados também com aparições daqueles que são chamados de extraterrestres, que na realidade não são extraterrestres, como nós sempre falamos, mas são seres terrestres, e ligados aos fenômenos UFOs, do inglês, Unidentified Flying Objects, e OVNIs, objeto voador não identificado, ou o popular discos voadores. São seres normalmente pequenos, ao redor de 90 centímetros até 1,20 m de altura, que surgem normalmente em processos de sonhos lúcidos. A maneira mais comum que eles surgem é através daquela experiência onírica chamada de sonhos lúcidos, onde quem passa por essa experiência realmente fica sem saber se aquilo foi sonho ou se foi uma realidade. E eles aparecem também de uma outra maneira, ou seja, fisicamente, como seres físicos etéricos, atravessando paredes como projeções que a gente vê exatamente com os olhos físicos, estes olhos que a gente enxerga o mundo que nos cerca. Então, estes seres físicos etéricos atravessam paredes e entram em recintos fechados, dentro de nossa casa, como acontece e como são relatados em inúmeros processos e fenômenos ufológicos. Em manifestações ainda um pouco mais fortes, em manifestações mais importantes, eles chegam a se densificar com a textura corpórea humana, como se fossem seres com a mesma textura que nós temos, se bem que sempre úmidos, pegajosos ou até mesmo gelatinosos. E eles conseguem permanecer em nossa dimensão apenas por um curto período de tempo, que vão desde horas até alguns dias, e determinadas manifestações chegam até a meses. E depois, estas manifestações começam a seguir um processo de decomposição, de desintegração corpórea, exatamente pela falta da força que anima esses seres, pela falta também do material que os mantém vivos. Um exemplo recente destes casos que eu estou falando, dos Saganis manifestados em expressões corpóreas mais densas, foi aquele acontecimento recente de Varginha, onde apareceram 3 ETs, onde um escapou e 2 foram capturados, mas que entraram logo em seguida num processo de aparente adoecimento, um processo de estado de decomposição, exatamente como eu já falei, como expliquei. E estudos anatômicos destes seres, deste tipo, realmente sempre mostraram que eles possuem um sistema fisiológico similar ao nosso sistema, ao sistema do ser humano, mas que, em função, dependendo do seu tipo, eles podem ter uma fisiologia muito mais simplificada. Apenas, por exemplo, com um sistema cerebral e nervoso, um sistema respiratório e um sistema digestivo reduzido, mas funcionam exatamente como o ser humano. Um sistema reduzido, esse digestivo, apenas para absorção de materiais específicos que os mantém vivos e que anima toda a sua vida. Muitos dos ETs que já foram capturados pelo mundo inteiro, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, vários já foram capturados. E muitos desses, inclusive aqueles do episódio de Roswell, nos Estados Unidos, onde em 14 de junho de 1947 houve um acidente com um desses objetos chamados OVNIs, no estado de Novo México. E Novo México, este estado que a gente sempre fala, que é o estado onde nós temos o Chakra da Terra de El Morro. E este estado onde tem este Chakra da Terra de El Morro, nós sabemos que liga-se este chakra a estes mistérios ufológicos, como nós sempre relatamos nos nossos programas Mistérios Revelados durante a semana.
e bem próximo ainda desse local do acidente de Roswell, no Novo México, pertinho do Chakra da Terra, que fica em El Moro, a 150 milhas de distância deste ponto, nós temos o local onde o Baby foi desenvolvido. Eu falo Baby, a bomba atômica, que depois culminou no seu lançamento na última Guerra Mundial sobre Hiroshima e Nagasaki, fazendo esse estrago desgraçado para todo o planeta, não só naquele local, por causa da radioatividade espalhada por todo o orbe terráqueo. Então veja que ligado ao mistério ufológico, nós temos os chakras da Terra e temos também as experiências atômicas, como nós sempre falamos. E relatos que a gente tem atualmente do coronel chamado Corso, e esse coronel na época era um major, na época do acidente de Roswell, cujo nome era Philip Corso, ele realmente viu, junto com outras pessoas, amigos seus, estes seres que foram capturados do acidente de Roswell. E, nos seus relatos, ele diz que tinham tamanho de crianças, aspecto de crianças mortas, com aspecto humano, parecendo gente, com 4 dedos, uma cabeça uma cabeça grande, de uma forma de lâmpada, e com olhos grandes e amendoados. Eles foram vistos no hangar 84 da Roswell Army Airfield e também no Fort Bliss, no Texas. Então veja que todos esses relatos que esta pessoa, inclusive escreveu um livro recentemente, que é o livro do coronel Corso, muito divulgado nos Estados Unidos, e em cima destas informações e de todas as outras informações que existem e que vazaram publicamente, como o acontecimento de Varginha, existe toda já uma expectativa pública sobre como são estes extraterrestres chamados de ETs, que na realidade, dentro de um conhecimento de uma escola de iniciação, é ligado aos mistérios maiores, são os conhecidos Saganis, os seres artificiais, que nós vamos explicar para vocês, ter uma consciência, uma abrangência maior sobre todo este fenômeno. E o entendimento destes seres extraterrestres, que na realidade são terrestres, realmente é possível você entender os Saganis, estes seres artificiais. E além disso, os elementais, que são conhecidos, que são estudados unicamente, exclusivamente a portas fechadas pelas escolas de iniciação aos mistérios maiores, aos mistérios supremos. Existem, na realidade, 2 tipos de seres humanos. Um, como nós, exatamente como você que está me ouvindo e como eu que estou falando, com constituição corpórea, com a carne, com sangue, com ossos de nossos progenitores, que são Adão e Eva, desde esse episódio do paraíso. Com uma alma, com uma constituição anímica, como nós temos, com psicomental, astral e mental, emoções e pensamentos, e nós também temos um espírito, corpo, alma e espírito. Um espírito imortal fixado nesta nossa personalidade. Um espírito que comanda todas as experiências evolutivas, todas as nossas personalidades, desde épocas anteriores, épocas que eu sempre falo que remontam à idade da humanidade, que é de 1.664.501.100 anos, no calendário teosófico de Assura Maia, desse grande mago Atlante que as escolas de iniciação têm. Então, este é um tipo de ser que somos nós. E exatamente é a nossa constituição formada de uma tríade, como expressão de Deus, corpo, alma e espírito. Mas existe este outro tipo de ser, chamado de Sagani, que não é um ser humano, é um humanoide, criado artificialmente com tecnologia angélica. Vocês nunca ouviram falar isso que eu estou falando agora, tecnologia angélica. Realmente existe uma tecnologia que vai além de tudo que o homem conhece e que explica e permite a realização dos grandes feitos na natureza, que é a tecnologia angélica. E através desta tecnologia angélica, por processos artificiais, existem então os ETs. Normalmente, com os seus corpos, eles são intangíveis. Eles surgem na nossa dimensão de uma maneira espectral. E a gente vai tocá-los e não consegue tocá-los. Eles são intangíveis. Eles não podem ser tocados, mas atravessam sólidos. Vêm, atravessam as paredes, saem pelas paredes, entram, deixando as pessoas perplexas quando passam por este fenômeno chamado extraterrestre, mas que não tem nada de extraterrestre. São puramente terrestres.
Eles são organizados, têm um corpo sutil em sua dimensão de matéria. E eles não vêm da descendência de Adão e Eva, mas também possuem carnes, ossos e um tipo diferente de sangue, diferente dos nossos. Eles vivem, eles falam, eles agem, eles trabalham, operam, equipamentos complexos e em dimensões paralelas à nossa, conhecidas como dimensões heterofísicas ou astrais, dimensões astrais também, e dimensões mentais. Eles não são atacados ou afetados pelo nosso fogo físico. Pode acender o fogo debaixo dele que não faz nada. Eles não são atacados também pela água. Eles podem entrar na água e viverem debaixo da água, naquela dimensão sutil que eles estão, dentro da nossa água física e do nosso fogo físico. Por isso também eles são vistos em fenômenos conhecidos como OSNI. OSNI é um fenômeno que poucas pessoas falam. É objeto submarino não identificado. Objetos subaquáticos vistos debaixo dos rios e vistos principalmente nos mares. Valendo lembrar que nós temos na superfície terrestre, em sua totalidade, 3/4 cobertos de água e apenas 1/4 coberto de terra. E nesses 3/4 de mares, de oceanos que nós temos, existem fenômenos incríveis que a ciência conhece, mas que poucas pessoas falam. Os OSNI são poucos falados, mas eles são tão intensos quanto os OVNIs, ou seja, os objetos submarinos aquáticos. Estes fenômenos são muito ou tanto intensos quanto os OVNIs aéreos, pois são exatamente os mesmos. Eles estão nas duas dimensões, e principalmente vistos durante o dia. Veja, se você olhar para o céu agora, querido e querido ouvinte, o que você vai ver? Quantas estrelas você vai ver? Nenhuma. Você pode ver um planeta, obviamente, que se assemelha a uma estrela, no seu aspecto pictórico ou visual. Mas, na realidade, nós temos o mesmo número de estrelas que a gente vê no interior, com céu límpido, onde não tem poluição. Só que nós não enxergamos pela luminosidade. E esses objetos, eles ficam a grandes alturas, fora dos limites dos radares, às vezes entram na dimensão dos radares, e estão constantemente indo em todas as direções, adentram na água, nos oceanos, saem. Realmente são fenômenos incríveis. E os seres que estão dentro deles são, na realidade, saganes. Atrás desses saganes, existem as consciências maiores, como nós falamos. Mas os saganes não têm um espírito imortal como nós, seres humanos, temos. Eles são artificiais, criados por tecnologia angélica. Esta tecnologia que nós vamos continuamente falar para vocês entenderem como que se processa uma magia, o que é na realidade os milagres, o que são os milagres, os que são os fenômenos e tudo mais. Isso nada mais é do que uma tecnologia angélica colocada a um nível diferenciado, como nós vamos colocar também. E você vai gradativamente, através do nosso programa Ocultismo Sem Mistérios e através de mistérios revelados diariamente aqui na sua Rádio Mundial, você vai realmente entender esta tecnologia que é a mesma tecnologia que caracteriza um ser da estirpe do grau evolutivo de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, e que permite realizar os milagres que ele realizou. Estes seres, os saganes, eles podem adoecer. Por isso que eles ficam adoentados quando eles não recebem o seu material que os mantém acesos e vivos. Eles podem ter doenças, mas também esses seres, por outro lado, podem procriar. Alguns deles podem ter todo um sistema genital, tanto masculino como feminino, e gerar os seus próprios descendentes, gerando famílias. Porém, eles têm uma vida determinada. Nós temos uma vida determinada também, mas nós, seres humanos, somos eternos. A nossa história se perde ao longo do infinito do tempo e a nossa história vai continuar ao longo também do infinito do tempo. Eles não têm um espírito, e o que determina a eternidade do ser humano é o seu espírito. Eles não têm espírito, eles têm apenas um corpo físico e vital e um corpo astral e mental. E nesse processo, estes saganes podem permanecer, gerar filhos, terem toda uma vida, toda uma estrutura
social, sagânica, como nós falamos, durante um determinado tempo. E depois eles são desmanchados e devolvem com seu desmanche as suas matérias aos seus respectivos planos correspondentes, ao plano etérico, ao plano astral e ao plano mental. Os saganes têm alma, como os homens e os animais. Eles têm sentidos, eles têm sentimentos, eles têm emoções, têm instintos, mas eles não têm um espírito imortal agregado como nós, seres humanos, temos. Eles são artificiais. E existem os tipos que são maléficos e os tipos que são benéficos. Os bons e os ruins dependem apenas e exclusivamente de quem criou e a finalidade para a qual eles foram criados. Ou seja, a consciência que os criou, se é benéfica ou maléfica. Então, são estes seres que correspondem a estes fenômenos chamados de ETs. São os saganes. E desde a expulsão bíblica do paraíso, para você entender melhor, com a queda dos anjos na humanidade, a quinta hierarquia Vênus, quando caiu no meio da humanidade, ela mudou todo o contexto evolutivo. Ela provocou um saque contra o futuro na nossa evolução. Até então, nós tínhamos apenas o Lemure, que era a humanidade da época. Com a queda dos anjos, parte desses anjos se misturaram com a humanidade e parte não se misturou. Da parte que se misturou com a humanidade, nós temos os anjos misturados com homens que aceleraram todo o processo genético e criaram um impulso muito grande na humanidade. E parte deles não se misturaram. Foram os anjos caídos, que antes plasmavam, na época do paraíso, o homem à sua imagem e semelhança. O homem naquela época era cego, não enxergava o mundo terreno, porque nós tínhamos apenas o sentido da audição e o sentido do tato e a glândula pineal que permitia ver estes seres e o mundo espiritual. Nós éramos cegos ao mundo físico. E esses seres, quando caíram no meio da humanidade, os mesmos anjos que nos estavam plasmando, o que provocaram? Nos deram a visão, separação dos sexos, o livre-arbítrio, a mente e toda esta capacidade para impulsionar a evolução do Lemure e levá-lo a uma tecnologia incrível na fase seguinte, que foi a fase Atlante. Então a humanidade passou a ser formada de homens comuns, de mistura de anjos com homens, que nós temos um terço da humanidade nesta situação, e de anjos, propriamente dito, que não se misturaram aos homens, anjos esses que comandaram a evolução no nosso meio, como verdadeiros mestres, como os verdadeiros adeptos, como seres poderosíssimos, e eles foram, através disto, usando esta tecnologia angélica em nossa dimensão. Então, esta tecnologia angélica destes anjos caídos é a tecnologia responsável por todos os segredos da magia, da teurgia e tudo que é tecnologia e conhecimento angélico. E na Atlântida, esta tecnologia criou seres semi-humanos, semi-animais, que são os conhecidos animais faladores da Bíblia, sendo produzidos na parte de baixo como animais e tendo todo um atrativo sexual, bestial, animal, poderosíssimo para satisfazer os instintos sexuais animalizados da época, e na parte de cima eles tinham um aspecto humano para serem usados como serviçais, como operários, como empregados desses seres. Isto na mitologia corresponde aos faunos, aos sátiros que são mostrados nas bacanais de Baco, naquelas orgias através das bacantes e de todo esse processo. Mas estes seres, que são meio, da parte de baixo, animais, para satisfazer o sexo, tanto do homem como da mulher, e na parte de cima eles eram homens, também tinham esta altura de 90, na época eram um pouco maiores, tinham 1,5 metro mais ou menos, mas depois reduziram a altura. E estes seres, eles se alimentavam de sangue, e isto provocou uma deturpação realmente que levou à destruição da Atlântida, como nós já fizemos vários programas a respeito. E estes deuses ou anjos que comandavam todo o processo da evolução, perdendo parte dessa tecnologia ou passando parte dessa tecnologia, realmente se afastaram da humanidade. E registro que nós temos em escolas de iniciação e também na tradição hindu, por exemplo, registro de 5.000 anos antes de Cristo, como Samarangana Sutradhara,
que fala sobre os objetos voadores, sobre toda esta vida, sobre esses acontecimentos, e também no Vimakrika Shostra, tratado Vimakrika de aeronáutica, e aí Vimakrika vem de Vimana, Vimana é o objeto voador que existia na época da Atlântida. Eu estou falando de milhões de anos atrás, eu não estou falando de centenas ou milhares de anos atrás, milhões de anos atrás. E estes seres, então, com toda essa tecnologia, que criou os Vimanas, que são os discos voadores, os UFOs, os OVNIs, os OSNIs subaquáticos que realmente aparecem nos momentos atuais, até então. Então, atrás disso tudo, existem esses mesmos anjos caídos no meio da humanidade. E atrás desses mistérios existe a tecnologia que cria estes seres artificiais que foram intensamente utilizados na época da Atlântida e que a mitologia traz ao conhecimento presente como faunos, faunos e sátiros. Saganes representa então estes seres que grandes magos também, com acesso à tecnologia angélica, nas obras de suas magias, tentaram criar, como aquele ser fantástico que nasceu em 10 de novembro de 1493, que foi Felipe Auréolo Teofrasto Bombasto de Hohenheim, conhecido como Paracelso. Paracelso, além de Celso, que era um grande médico na época do imperador Augusto, porque Paracelso fazia misérias com a medicina em termos assim de deixar o pessoal boquiaberto. Em seu tratado, o Tratado de Paracelso, cujo nome é Natura Rerum, ele descreve um método que é feito a partir do esperma viris, ou seja, do esperma do homem, que é um processo muito mais difícil de ser realizado do que aquele do sangue que eu falei, porque requer uma quantidade muito grande de esperma e o homem tem pouco esperma, então requer um recolhimento muito grande. Já o sangue é mais fácil, nós temos mais de 7 litros de sangue, então a quantidade é muito maior e mais fácil, através desses processos de magia. E sem a participação feminina, realmente eles criaram, ou seja, o próprio Paracelso e outros ligados que ele menciona neste Natura Rerum, usando segredos e procedimentos de uma tecnologia conhecida como procedimentos espagíricos. Espagíricos, estes conhecimentos vêm da espagíria. E espagírias são técnicas para a mudança ou para a formação química de organismos vivos. Conhecimentos muito anteriores à alquimia e muitos anteriores também à química moderna como nós conhecemos. Assim, através desta tecnologia espagírica, foram construídos homúnculos, são pequenos seres artificiais, seres gasosos, etéricos, transparentes, de material corpóreo sutil, exatamente iguais ou similares aos saganes, porém muito inteligentes e com uma duração limitada que vai de dias até meses. E esses seres foram sempre muito estudados e pesquisados pelos ocultistas, como Helena Petrovna Blavatsky, HPB, por Fausto, o grande Fausto, e também pelo grande Goethe, que nós tanto admiramos. Este Goethe, este sábio que impulsionou a humanidade, como nós sabemos, através de suas filosofias. Os saganes são conhecidos também na Kabbalah como as Melozine, que são elementais da água, similares às ondinas, que assumem formas de mulher, formas de sereia ou mulher-peixe, de peixe e de serpente. Elas possuem alma e possuem inteligência, e quando se unem a humanos, absorvem as suas secreções, provocando, através dos sonhos, no caso de atacarem homens, ejaculações de espermas, exatamente como acontece com ataques de súcubos, que atacam homens. E deste material, que é o esperma vire, elas se sustentam e adquirem material riquíssimo em vida, em plasmação vital, para se modelarem. E gradativamente elas vão se transmutando nesses ataques e vão adquirindo aspectos humanos femininos, tornando suas investidas cada vez mais similares às investidas de uma mulher, até que ela surge exatamente como uma amante constante heterofísica, extraindo sempre estas energias do homem que ela escolheu, com uma aparência nitidamente feminina, e vai se nutrindo do seu escolhido, do seu homem escolhido, e chega até mesmo, em determinados casos mais complexos, a se manifestar fisicamente através de aparições. Existem também as Melozinae,
Aspectos de peixes homens, como o conhecido boto do Nordeste, que abusa das mulheres incautas e descuidadas. Isto é um folclore, isto é uma lenda popular, mas que tem uma grande verdade em paralelo. Se manifesta esse tipo de Melosine, se manifesta como um homem-peixe, como uma ondina, e através de sonhos provoca, em um ambiente úmido, em um ambiente aquoso, a excitação para soltar todo o líbido, todas as excreções da mulher que está excitada. E com ataques similares aos íncubos, porém menos aviltantes, fazem com que ocorra o orgasmo e a ejaculação da mulher, porque a mulher também ejacula no orgasmo. E esse tipo de Melosine se nutre dessas secreções e vai se amoldando pelo poder gerador dessas secreções femininas, dessas ejaculações femininas, e vai se amoldando nas formas masculinas conforme os próprios desejos da mulher, tornando-se um amante que ela sempre quis ter, invisível até se tornar heterofísico visível. Estes acontecimentos são importantes e já nós vamos responder perguntas a respeito. Alô? Alô, professor? Opa, tudo bem, Aníbal? Aníbal, não. Eu quase que eu te peguei, né? Porque é sempre o Aníbal ou Adilson. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, professor. Então, esse é o mistério hoje. Você gostou do tema? Eu gostei, professor. Esse tema é uma coisa que eu acho que a gente vai sempre estar falando cada vez mais. Porque né? Daqui para frente o Apesar pessoal vai que tem perguntar muita direto, gente... né, Adilson? Ô, professor, apesar que tem muita gente que a gente conversa assim, alguma coisa sobre isso aí, muita gente não acredita ainda, né? Não, mas olha, somente passando pela experiência, não é? Quando a gente passa por uma experiência ao lado de um Sagani, aí isto realmente muda totalmente a maneira como a gente encara os mistérios, não é? E muitos desses contatos com esses Saganes acontecem, como eu falei na época, na parte final da nossa apresentação aqui, falando das Melosine, as Melosine fêmeas e as Melosine masculinas também, não é? Que através de processos de sonho vão se amoldando, tirando as secreções das pessoas, até formando algo que atrai totalmente aquela pessoa. E vão se alimentando desse processo. Isto é um processo que não é exatamente o processo que caracteriza a manifestação dos extraterrestres que falam por aí, que nós falamos que não existem. Eles são terrenos, eles pertencem ao contexto evolutivo da própria Terra. E houve uma época na Atlântida que eles viviam junto com a gente, conhecido como saunos e sátiros. Hoje eles têm um aspecto diferente, que são esses aspectos humanoides, normalmente caracterizados como extraterrestres ou ETs, né, Adilson? Mas e a sua dúvida, Adilson? Então, minha dúvida era exatamente sobre isso aí, mas não pode vir nada mesmo do espaço aqui para a Terra? Você diz de outras dimensões? Não, vem só de outras dimensões. Não de outras dimensões, você diz de outros sistemas evolutivos? Porque a gente lê assim, se lê muita revista de ufologia, Sim. Diz que vem de Urano, desses lugares aí, né? Assim, tem até grandes ufologistas que põem na revista que é de outro planeta, né? Certo. E assim Não, planeta sim, porque planeta, na realidade, todo o contexto do sistema solar abarca todas as evoluções, ou seja, a Terra é o centro de evolução do sistema solar. Então, ligado à Terra, nós temos todos os planetas, nós temos seres, nós temos envolvimento, nós temos todo um processo completo do sistema solar focado, centrado nas experiências terrenas, porque a Terra é o centro da evolução. O Sol é o comando, é a entidade maior que representa 99,8% de todo o sistema solar. E a Terra é o foco, o centro, onde estão ocorrendo todas as experiências. Então nós temos toda a influência de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno e de Plutão. Então nós temos tudo isso focado, centrado na Terra. Então, se você falar que existem experiências, que existem vivências relacionadas a estes planetas na Terra, sim. Mas vida igual ao ser humano no sistema solar não existe, porque toda a vida está na Terra. Este é o grande segredo do sistema solar. Perfeito? Ô professor, assim, sobre esses seres da mitologia, do folclore brasileiro também, assim, você citou o boto aí, né? Certo. Esse daí é um tipo de como você falou aí, e assim, outros tipos, assim, curupira, esses tipos Tá, assim. então você ouve pelo rádio agora? Tranquilo, professor. Tá, um grande abraço, hein? Senhor, também. E adeus. Tá.
Bom, realmente, estes seres que são falados no folclore brasileiro estão ligados também a estes elementais. Existem elementais de vários tipos. Existem elementais relacionados à terra, ao elemento terra, que são os gnomos, da família dos gnomos. Existem elementais da água, que são as ondinas, onde este ser, esta entidade que liga-se à família dos Saganes, que são as Melosine muito estudadas na Kabbalah hebraica. Então, estes já são tipos diferenciados de ondinas, não da ondina normal. Nós temos também as salamandras, que são do elemento fogo, ondina da água, gnomo da terra, e temos os silfos. Os silfos são os mais diretamente ligados aos mistérios dos Saganes. Ou seja, nós podemos dizer que os Saganes representam uma variedade específica desses silfos, onde tem uma complexão mais propriamente dita humana do que de silfo, ou dessas forças que adquirem formas modeláveis pelas inteligências que os produzem, que são exatamente os anjos. E ligado então ao folclore brasileiro, nós temos o Saci Pererê. O que é o Saci Pererê? Nada mais é do que um duende. E duende nada mais é do que um silfo. Então, ele se manifesta exatamente como o Saci. E aquela figura, aquele chapéu vermelho pontudo que ele tem, na realidade é a própria ponta da energia que se manifesta. Não é um chapéu, é a própria energia avermelhada que fica naquela manifestação. E ele tem uma configuração semi-humana ou parecida com o homem, no caso de um silfo, porque ele é a própria expressão de uma inteligência. Anjo, na realidade, não é o que falam por aí. Anjo, na realidade, é uma inteligência. Uma inteligência, a gente não pode... uma inteligência, ela pode ser tudo. Então, quando o anjo, pela sua inteligência, se caracteriza como um homem, ele é o próprio homem. Quando ele se caracteriza como objeto, ele é o próprio objeto. Então, a força que o anjo plasma, quando se caracteriza como um silfo, ele é o próprio silfo, porque é uma inteligência que se modela através de uma força. Então, este silfo é uma inteligência criadora, é uma força criadora, ou seja, é uma extensão ou uma manifestação angélica. E o saci, que ele é visto nos campos, realmente existem dois sacis. Tem um saci que ele pula muito e sobe nas árvores, e tem um tipo de saci que ele é muito baixo e ele fica grudado na terra e se afunda, some para dentro da terra. Aquele que sobe e que pula nas árvores, ele pula, ele tem um pé só, não é, segundo o folclore, mas na realidade ele tem os pés juntos. Então esse que pula muito, na realidade é um duende, é um silfo. E aquele que fica mais ligado à terra, mais lerdo, mais mole para andar, mais endurecido, este representa então um gnomo. Então existem esses dois efeitos. E o que se vê no interior, e no interior, devido ao grau de pureza que as pessoas têm, grau de inocência, eles mantêm a glândula timo funcionando. E esta glândula timo funcionando, produzindo esse hormônio chamado timocricina, ou hormônio chamado anandona, permite então este estado de pureza e de clarividente. A maior parte das pessoas clarividentes são pessoas simples, não são os filósofos, pessoas com intelecto muito trabalhado. E essas pessoas do campo então veem estas forças, estas extensões angélicas como saci. Da mesma maneira, nós temos o curupira dentro do folclore brasileiro, que se assemelha ao mesmo processo que eu falei do saci. E temos esse boto, tão falado no Nordeste, e que realmente existem pessoas que juram de pé juntos que tiveram experiências com esse tipo de ser, principalmente em noite de lua cheia. É lógico que aí vem superstições, vem achismos, vem histórias, vem coisas assim que são fantasiosas, mas que existe este efeito que nós falamos, ligado às melosine, com aspecto de peixes-homens, realmente existe. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Nós temos mais ouvinte na linha. Temos? Cai a linha? Não, cai a linha. Então, você está em sintonia aqui com Ocultismo Sem Mistérios, mas já chegou mais uma ligação. Alô? 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 Você pode falar um pouco mais alto? Oi, professor, tudo bom? Oi, tudo bem? Seu nome? Wanda. Tudo bem, Wanda? Tudo bem. Então, você fala de onde? Alô? Oi, você fala de onde, Wanda? Paraíso. Paraíso? Isso. E o seu mistério, Wanda? Olha, o senhor está falando a respeito como é que elas chamam?
Melusine? É, isso. Eu gostaria de entender melhor qual o significado, por exemplo, da pessoa ter avistado esses seres. A pessoa? Ter... Você está meio complicada, né? Você não pode ser mais objetiva? Pois não. Ter visto esses seres, Sim. assim, através de sonhos. Ah, certo. Através de sonho? Isso, é. Tá, eu explico então. Uma visão bem nítida. Tá bom, obrigado, hein, Wanda? Um abraço a você. Bom, esses seres, como eu falei, esses saganes, eles não são seres físicos como nós entendemos, como nós somos fisicamente. Eles são seres heterofísicos, que às vezes eles surgem de uma forma transparente, de uma forma translúcida, na forma de espectros, na forma de fantasmas, na forma desses ETs, como a gente fala, que a maioria das pessoas atribuem a fenômenos extraterrestres, a fenômenos de outras galáxias, quando na realidade são fenômenos terrestres e fazem parte de todo um contexto que o homem comum desconhece, mas que as escolas de iniciação estudam e conhecem muito bem. Então, eles surgem mais em aspectos oníricos, em fases oníricas ou dos sonhos. Então, através de um sonho lúcido, onde a pessoa realmente não sabe se sonhou, se foi realidade, eles começam a se manifestar. E, havendo uma afinidade com aquela pessoa, existe então esta retirada de material vital do homem, que seria o esperma dele, e da mulher, seriam as secreções que a mulher tem. E a mulher também, em sua fase de menstruação, quando ela tem mais sangue disponível dentro do seu processo, emanações sanguíneas, né? Porque ela está eliminando sangue no seu processo normal, pela própria menstruação, atrai também esses seres que se alimentam dessas emanações e do próprio sangue que ela tem para se sustentarem dentro das dimensões que eles estão. E aí vem aqueles casos de mulheres que sofrem ataques de extraterrestres no quarto, que elas são atacadas sexualmente, mas é tão nítida a experiência, ela sente até o cheiro, ela sente os odores, ela sente o perfume, ela sente até as emanações daquele ser, sente até o calor corpóreo dele e elas pensam então que é uma realidade, quando foi um sonho lúcido. Mas a consciência levada àquele estado onírico é tão nítida como se fosse um estado normal que nós temos. Então, isto acontece, na maioria das vezes, através dos sonhos. Fisicamente é muito mais difícil. Então, os grandes relatos que as pessoas falam e que acontecem é nesse estado.